Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos a mais um vídeo diretamente aqui da nave mãe, mesa da Septem Capital, Rio de Janeiro, com os escritórios em Cuiabá e, se Deus quiser, no futuro próximo em outros lugares do Brasil e do mundo. E aquela mesinha em Marte me espera, vamos que vamos. Vamos lá, gente, essa semana é uma semana absolutamente importante, os mercados estão um pouco mais animados, uh, Israel de fato adentrou Gaza, começou a operação terrestre e não tivemos, por enquanto, posicionamentos mais veementes do resto da Liga Árabe como um todo. Tá? Inclusive ontem de madrugada, hoje de madrugada, perdão, o representante do governo do Irã falou que são infundadas as informações que dizem que o Irã ajudou o Hamas. A gente sabe que é mentira, mas a leitura disso é que basicamente o Irã está tirando dele da reta, ele não quer arrumar confusão. Né? Uma das razões pelas quais, um dos sintomas disso, na verdade, uma das causas disso pode ser a situação de saúde do Putin. Né? Ontem eu vi de novo um cara falando, e é um cara relevante, falando por A mais B, que o Putin faleceu no dia 26 e que o corpo está congelado lá na casa dele, no palácio dele, e algum dia eles vão avisar. Seria natural esse movimento, inclusive, caso o Putin efetivamente tenha morrido, por uma questão de organização. O pessoal deve estar decidindo quem que vai assumir o trono, né? Porque lá o negócio é extremamente complicado. Mas, de resto, essa semana promete porque a gente tem, primeiro de tudo, a super quarta, né? A gente tem o nosso cupom aqui e a gente tem o Fed, o Fonk do Fed falando lá. FOMC é tão menos feio do que Fonk, mas enfim. E aí o Fed vai definir qual é a taxa de juros que eles vão projetar para os próximos, até o próximo vencimento, até a próxima reunião, que é nos idos de dezembro. E o suposto, a expectativa é que seja mantida a taxa. A grande questão é o que eles vão falar para justificar a manutenção da taxa. Porque, a princípio, a economia está forte. Se a economia está forte, tem que subir os juros. Complicado isso. Então vai ser uma questão muito, muito delicada, muito mais do que a taxa, vai ser o que o Bernanke fala às 3h30. Isso vai ser o ponto mais importante do papo todo. Tá? Até quarta-feira, a semana é bem vazia de indicadores. A gente teve o GPM que saiu agora hoje de manhã, que saiu em 0,5% de alta, acima da última leitura, mas abaixo do 0,62 que era a expectativa. Né? De importante para a gente vai ter o PMI na China, hoje de madrugada. De resto, e o CAGED, agora de setembro, agora às 2 horas. Eu acho que esse CAGED tem um espaço para ceder até um pouco mais, tá certo? E aí a gente tem produção industrial do Japão, que não fede tanto nem cheira pra gente, e tem o PMI chinês. Ficaremos de olho nisso aqui. Tá? Na terça-feira também, dia vazio, a gente tem o índice de preços lá na Europa, mas de resto nada muito pesado. A não ser que na quarta-feira, tirando o fato da gente ter o índice de confiança do consumidor na quarta-feira e ter mais uma série de dados da Case-Shiller para olhar como é que estão os preços dos imóveis. Tá? Tem alguns dados que são mais fresquinhos que estão mostrando já algum arrefecimento. Aí pra gente, e aí de novo, o Caixin, o PMI industrial Caixin. O Caixin é quando é um setor privado que vai olhar as empresas não tão grandes assim e não estatais. Tá?
E aí, quarta-feira, temos PMI nos Estados Unidos, estoque de petróleo, confiança do consumidor de novo e FONC. Feriado quinta, dados de pedido de desemprego nos Estados Unidos às 9h30 e mais uma série de dados menores, mas eu vou ficar de olho aqui no tamanho do balanço do Fed às 5h30. E aí sexta a gente volta do feriado, eu estarei aqui porque algo me diz que quarta-feira vai ser tenso e quinta-feira vai ser mais tenso ainda. A gente tem o payroll de outubro, que se mostrar uma queda desse tamanho, pode dar uma sensação de ai meu Deus, aleluia, o Fed vai parar de subir. Mas ao mesmo tempo pode dar um fudeu, a coisa está pior do que parece. Né? Como eu falei, eu já acho que os Estados Unidos está já em contração, em recessão, dado que só vai ser confirmado daqui a 2 trimestres. Então, veremos. Se por volta do meu aniversário ou no início de abril, final de março, início de abril, sair algum dado, provavelmente a gente vai ter lá uma leitura de os Estados Unidos está em recessão técnica, porque está em 2 períodos, 2 trimestres recessivos. Tá? Então, é isso que a gente tem de dado econômico. A semana absurdamente importante por causa do Fed e do Copom. O Copom não deve trazer novidade nenhuma, a não ser um toque, um tom mais parcimonioso em termos de corte e alertando o Congresso, alertando Brasília de que eles precisam se mexer para tornar e tomar conta do fiscal, né? Lembrando que sexta-feira o Lula deu uma declaração que ele não contou nada novo, só foi a forma dele botar, né? Eu já tinha falado que a gente não ia ter déficit zero ano que vem, o mercado já esperava que não teríamos déficit negativo ano que vem, que não teríamos déficit zerado ano que vem. O problema é a forma que ele falou. Ele disse praticamente que é o seguinte: ele não vai lutar por um déficit se isso for impedir investimento de bilhões em infraestrutura e não sei que e não sei que lá. Né? Então isso é um negócio complicado. Veremos no decorrer da semana o que rola, quais os desenrolares disso, e quarta-feira teremos do Copom a notícia disso. Mercado hoje está menos, a percepção de risco está diminuída. A gente estava em posições sobrevendidas nos principais índices no mundo, então é normal que a gente dê um respiro. Se vai ser um respirão ou um respirinho, tudo depende, inclusive do Fed. Né? Mas temos aqui o ouro perdendo os $2.000, passou boa parte da madrugada acima de $2.000. As taxas de juros voltam a subir um pouco. O VIX cai e o S&P futuro sobe 0,78. Isso é importante. Petróleo, que é uma coisa muito relevante no mundo, cai. Né? A gente estava sempre na expectativa de alguma coisa ruim acontecendo no Oriente Médio a mais e não tivemos tal problema. Minério subiu 2,5 na madrugada, mais um pouco, né? Então a gente tem os ADRs da Vale no pré-mercado subindo mais um tanto, tá fazendo aquele movimento de recuperação que a gente estava esperando. Só que não dá para achar que estamos fora do problema. Eu venho falando que eu tenho medo dos bancos regionais, já tem uma listinha nova, e alguns bancos grandes como o Deutsche. E aí saiu essa reportagem ontem no Yahoo Finance, mas esse cara é bom. Ele está falando basicamente o seguinte: eles pegaram 18 bancos, analisaram 18 bancos regionais com ativos de 50 a 250 bilhões de dólares, ou seja, a gente está falando de gente que tem até 1 trilhão e blau de reais. Não é uma banqueta, né? E aí 15 deles informaram
pulos em empréstimos não performados em comparação com o ano passado. O aumento foi de mais de 80%. Isso é complicado porque no ano passado a gente tinha um monte de gente ainda sendo perdoada, tá? Mas ainda assim 8% quando comparado no segundo quarto desse ano. No segundo trimestre desse ano, perdão. Muita coisa. PDD, isso aqui é PDD. O pessoal também fez risco, tipo, perdi, acabou. Em, nesses 15 bancos, numa velocidade grande. Né? O pessoal está vendo o que tem de problema. É importante lembrar que do total a gente ainda tem 331 bilhões de dólares vencendo de hipotecas esse ano, tá? Isso é um negócio um tanto quanto relevante. E eu vi também, deixa eu achar aqui, um dado que eu achei muito importante, não vou achar, mas eu vi um negócio que foi muito assustador. Semana passada a gente teve aproximadamente 480 milhões de dólares vencendo em hipotecas comerciais, basicamente, e 90% delas deram calote. Então, esse é um negócio que eu acho que vai ser ruim. Então, temos aqui um monte de coisinha ligando o sinal vermelho, né? Então, vamos ficar de olho. Mas hoje o dia começa mais trivial, mais tranquilo. Hoje temos um monte de coisa para fazer aqui dentro da casa. Vamos ganhar dinheiro e vamos correr atrás das coisas. Tá certo? Qualquer coisa, estou aqui. Não irei para lugar nenhum. Um abraço, galera. Boa semana pra gente. Deixe seu like, se inscreva no canal. Abraço.